E agora entrando no segundo bloco do nosso programa Mulheres com Você, aqui na Imagem da Cidade. Muito obrigada, por esse carinho, por essa companhia, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises ao longo da semana, em diferentes momentos juntos com você e, claro, também aqui com os assuntos colocados em evidência. E apresentando a minha segunda convidada, comigo a Adriele Francisco Bueno, que é a presidente da Associação Blumenauense de Epilepsia, a ABLUE. Adriele, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Denise. Obrigada mais uma vez, Já nos conhecemos, já estive aqui antes mesmo de ter a ABLUE, na época do Março Roxo, do nosso evento, que acontece todo ano em Blumenau. Pois é, e agora para trazer uma novidade, um reconhecimento a mais envolvendo a associação, a ABLUE. Que reconhecimento é esse? Exatamente, a ABLUE agora ela é reconhecida como utilidade pública no município de Blumenau, que atende as pessoas com epilepsia. Estamos focando num projeto onde podemos trazer mais pessoas para perto com a doença, para estar passando informações, trabalhando a conscientização, o preconceito e até mesmo a aceitação, porque vale ressaltar que muitas vezes a própria pessoa com epilepsia ela não aceita a doença. Então, o objetivo da associação hoje é estar fazendo esse acolhimento e estar fazendo também essa troca de informações e de experiências, Porque, como vocês sabem, eu já passei por diversas situações, eu tenho a doença desde os 9 anos de idade, então o meu objetivo maior é estar passando esse acolhimento para as famílias e para estar acolhendo e trazendo eles para perto da ABLUE, para fazer esse trabalho. E assim, Adriele, você já mencionou, tem essa doença desde os 9 anos de idade e te olhando, não tem nenhuma característica, não tem nada que leve a informar quem não sabe do teu histórico. Exato. E a qualquer momento pode ter. Isso, um problema, exatamente. uma relação, algum sinal que evidencie de fato a própria epilepsia e ao mesmo tempo pessoas que não estão preparadas, que não conhecem exatamente que doença que é essa, acabam também se assustando, acabam também não entendendo o que está acontecendo e muito menos o que fazer também diante de uma situação como essa, Exatamente, Denise, porque a epilepsia, claro que existem casos e casos, Mas a epilepsia, quando ela é controlada, com medicamento, tudo certinho, todas as orientações feitas sempre pelo especialista neurologista, isso é muito importante ressaltar, que é muito importante o acompanhamento médico, com especialista na área. E a epilepsia, quando ela não é vista, periodicamente, diariamente, existem os casos que têm uma vida normal, regular, que é 70% dos casos que eu me enquadro nesses casos, você olha para mim e você não imagina que eu tenho uma doença, que eu tenho epilepsia. E isso pode acontecer, de eu ter uma convulsão a qualquer momento, Mas, se você olhar para mim, você não diz que eu tenho a doença. Então, isso é muito importante, sabe? A gente está trazendo informações e até mesmo de como agir no momento desses. O que fazer, quando uma pessoa tem uma convulsão? Como estar preparado para isso? Eu acho que a gente precisa se preparar. Não precisa ninguém ficar especialista na doença, mas pelo menos o primeiro socorro ali para ser dado, Porque eu costumo dizer que salva a vida, Se você tomar alguma atitude equivocada, pode vir a causar uma lesão, pode vir a dar um problema mais sério, não em virtude da crise convulsiva, mas sim de como ela foi conduzida, exatamente. O que seria uma atitude, de repente, uma atitude errada, ou os principais erros, desinformações que envolvem justamente uma pessoa diante de alguém que está tendo ali uma crise de epilepsia? Na verdade, o que acontece, sim, que é bem importante ressaltar, que quando a pessoa tem a convulsão, ela dá a impressão que ela está engolindo a língua. E algumas pessoas fazem o erro, Tem o erro de puxar a língua da pessoa. Isso não se faz, porque ela não está engolindo a língua, dá a sensação, mas ela não está engolindo a língua. Então, não deve puxar a língua, que pode até trancar as vias aéreas, de respiração e pode vir a dar um problema maior. Então, a gente sempre fala que não se segura a língua. Outro detalhe também é da água. Não se dá água, porque a pessoa está inconsciente. Então ela pode se afogar, pode vir a dar um problema maior em virtude da água. Ou seja, são esses erros que muitas vezes vêm realmente o que acontece. As pessoas têm medo que vai puxar a língua porque vai se afogar, então puxar a língua. Exato. E muito pelo contrário, aí pode trazer uma consequência a mais. A questão da água é a mesma coisa. Exatamente. Então foram erros que aconteceram que depois veio de repente ali um cenário de alguém que se afogou de fato e associam com a crise epilética. Porque pode ir água também pro
pro pulmão, enfim, né? Pode dar outros problemas. Então, isso são informações simples, né? Que eu, geralmente, eu vou para as palestras, eu faço bastante palestra e eu passo isso. Eu não passo nada específico, porque essa parte eu deixo para os médicos, mas eu passo, por exemplo, de um primeiro socorro, que é simples, que os bombeiros também fazem, nessa, tomam essas medidas, enfim, que você salva uma pessoa em crise convulsiva. Já passou por situações assim, que Já. precisou de um terceiro para poder, naquele momento ali, né, administrar a situação? Já passei sim. Geralmente as minhas crises convulsivas, né, no meu caso, é só dormindo, é só na madrugada. O meu modelo de crise, né, é só na madrugada. Então, eu consigo identificar quando eu vou ter a convulsão, né? E eu consigo chamar a pessoa. Geralmente eu chamo meu esposo, ele já acende a luz, me coloca de lado na cama, né? Mas já estive em situações onde a pessoa não sabia e acabou me segurando, me machucou, sem querer, porque tu vai segurar a pessoa em crise, ela tá com os nervos ali se contorcendo, então vai machucar. Né? Já aconteceu também de não ter ninguém perto e eu cair da cama. Então são todos esses cuidados que é pouco, mas que faz muita diferença. Assim como a Associação Blumenauense de Epilepsia, que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e em momentos como esse, trazendo informações tão importantes, tão oportunas, e saber que Blumenau tem uma associação como essa é motivo realmente de orgulho e de um agradecimento, justamente, né? Exatamente, assim, como eu estava comentando ali antes com você da entrevista, a nossa associação ela vai fazer 1 ano agora, dia 25 de outubro, eu estou muito feliz, porém o nosso projeto, né, ele iniciou-se há 2015, então já temos 10 anos de Março Roxo, que foi iniciado anteriormente com a PRI, e então assim, foi um trabalho iniciado assim, com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, e veio dando certo, né, ao longo desses 10 anos, onde veio aí a Blue, que a gente costuma dizer que foi um bebê que está nascendo, né? E eu quero agradecer imensamente também as outras instituições, porque eu visito as instituições, fui visitar as outras associações, ONGs, e eles me tratam com muito carinho, sabe? Eu sinto no coração assim, o carinho e o amor que as ONGs têm com a Blue. Realmente é um bebê, sabe? Porque esses 10 anos de trabalho de Março Roxo foram vistos pela comunidade, foram vistos pela cidade, mas a implementação da Blue dentro da cidade veio como uma criança pequena, como um nascimento mesmo, onde foi abraçado, que querendo ou não, ela é uma das mais novas de Blumenau, é o bebê mesmo de Blumenau, né? Então, é um carinho imenso que eu venho recebendo de todo mundo que faz parte desse mundo de voluntariado, de carinho. E agora com esse título, né, realmente a oficialização com a utilidade pública na cidade, o que muda para vocês no que se refere ao próprio trabalho, né, da associação? Agora a Blue tendo a utilidade pública, ela consegue estar participando de projetos, a gente consegue estar implementando sistemáticas que possam estar participando de eventos, né, a gente teve a nossa primeira feijoada, que também para mim, eu confesso, foi um desafio, eu não tinha experiência, mas eu fui muito bem acolhida pelos voluntários, apoio, patrocínio, então foi um sucesso a nossa primeira feijoada, foi lindo, assim, nossa, foi muito especial. Estamos aí com mais projetos, estou participando de uma mentoria muito bacana do Sebrae para estar desenvolvendo projetos que eu consiga arrecadar fundos para estar melhorando a associação. Não temos ainda a nossa sede própria, então esse é o meu próximo objetivo, conseguir uma sede própria, estar em busca para estar conseguindo fazer alguns atendimentos já onde a gente vê a necessidade das famílias, porque hoje como que é feito esse atendimento, Denise? Esse atendimento a gente faz rodas de conversa, né? Durante um mês, a gente faz reuniões online e a gente faz atendimento também pelo telefone, mas é diferente de você estar cara a cara com a pessoa, você está ali com aquele contato de carinho, de acolhimento, que é essa a intenção da Blue, né? Eu sempre digo, a Blue ela é o carinho, o afeto, o acolhimento às famílias, porque as famílias me procuram perdidas, sem, né? Muitas vezes é novo na família, aí vem a mãe, vem o pai, já veio situações de o pai vir, da irmã, querendo saber por quê. A pessoa com epilepsia ela tem um pouquinho de vergonha, então muitas vezes é um familiar que vem me procurar dizendo, a minha filha que tem, eu gostaria muito que você conversasse com a minha filha, eu queria muito de estar inserindo ela no grupo para ela ver que ela é normal,
Porque no primeiro momento isso chega a ser difícil, até você fechar um diagnóstico com o médico, né? Existem casos mais simples, mas existem casos mais complexos. Então, até você fechar um diagnóstico, a família fica perdida. Mais um ataque, tá dando mais um ataque. Aquela menina do ataque, menino do ataque. Exato, infelizmente, aí vem tem escola, essa desinformação sobre isso. Isso, exatamente. Daí vem esse desespero da família, porque daí o filho não quer ir para a escola, porque tem medo que vai ter uma crise na escola. Eu sei porque eu já passei por isso. Então, tudo isso eu passei na pele, sabe? Então, é mais fácil de estar falando sobre quem realmente passou. Então é essa orientação que a gente faz. Muitas vezes eu chego até a pessoa, eu vou conversar, eu trago a pessoa pra gente na nossa associação. O ano passado eu trabalhei no SEDUP e lá teve o caso de uma menina que ela passou mal na minha frente, eu não sabia que ela tinha epilepsia. E daí eu fiquei esperando o irmão dela ir buscar ela no SEDUP, porque ela estava convulsionando, estava passando muito mal. E daí eu conversei com a mãe, depois eu mandei mensagem pra mãe, queria saber como ela estava, e ali criou um carinho, né? Aí no outro dia eu já conversei, já perguntei se eles tinham a carteirinha da epilepsia, a mãe já foi atrás, hoje a mãe é uma voluntária no grupo, muito bacana. Então assim, são esses pequenos detalhes, mas que tem que ter essa informação. Como que tem que ter? Indo para dentro das escolas, falando dentro das escolas, indo nos postos de saúde, sabe, colocando informativos. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente só vai saber se a gente vê. É muito visual, tem que ter informação, né? O que é essa carteirinha? Também divide com quem está nos acompanhando agora em casa. Então, a carteirinha, ela é a carteirinha de atendimento prioritário. Eu fiz uso dela, eu faço uso dela, eu tenho, inclusive. Aí as pessoas me perguntam, Adri, mas essa carteirinha, ela dá desconto, ela dá um benefício? Não, ela não dá, porque a epilepsia, até o momento, ela não é considerada como deficiência. Então, ela não entra no grau de apoio financeiro. Mas, em contrapartida, ela é muito útil para o atendimento prioritário. Aí você vai me perguntar, de que forma? Por exemplo, você vai numa consulta médica que você não está bem e você precisa ser atendido com mais urgência. Você mostra a carteirinha, né? Você diz, olha, eu tenho epilepsia. Ou, por exemplo, você vai num clínico geral e você precisa reforçar uma receita, né? Um grande problema hoje que eu escuto bastante sobre as receitas controladas, porque é difícil de pegar, às vezes o médico não consegue marcar consulta vindo pelo SUS, enfim, são demandas, né? Então, a carteirinha, ela prova que você tem epilepsia. Eu fui ao médico semana passada, na clínica geral, e eu falei, doutora, eu ainda não consegui uma certa receita, teria como me dar? Eu tenho epilepsia. Eu mostrei a carteirinha, provando que eu tenho a doença, porque são remédios controlados, e eu tive essa receita. Então, mais esse benefício ela dá. E também nos lugares públicos, né? E privados, por exemplo, se você está passando mal, alguém tu pode mostrar a carteirinha e dizer, olha, esse é meu contato. Isso aconteceu lá na escola, eu passei meio mal semana retrasada. Eu falei, meninas, né, para as profs, se eu passar mal aqui dentro da escola, a minha carteirinha da epilepsia está dentro da minha carteira, vocês podem pegar. Então, é um meio de estar informando. Vale também em filas, supermercados? Vale filas, supermercado. A nossa vice-presidente, ela tem um constante crises, né? E ela já me falou que ela estava em mercado, porque tudo que a gente faz eu peço feedback, né? Para ver o que porque cada caso é um cada caso. Cada caso verdade, é um né? caso. Então, para mim, de um jeito, para outra pessoa. Então, assim, eu peço feedback. E a carteirinha deu tão certo aqui em Blumenau, que foi por meio de uma lei aprovada pelo o vereador professor Gilson, que nos auxiliou, né? Isso foi em 2023. Ela deu tão certo que muitas pessoas vieram me pedir para o Estado, né? E reformulo a dizer que já está tramitando na Alesc a nossa carteirinha do Estado e já está na comissão final ali da Finanças. Então eu acredito que até final do ano a gente consiga estar implementando a carteirinha do Estado. E temos lá na Assembleia um representante de Blumenau que conhece muito bem também esse assunto da nossa cidade, que é o deputado Napoleão Bernardes. Isso, né? Mesmo, a gente tem na Alesc o nosso representante, que é o deputado Napoleão Bernardes, que ele já acompanha o Março Roxo com a gente lá desde 2015, quando ele mesmo sancionou a lei do Março Roxo dentro da cidade no calendário de Blumenau, quando ele era prefeito. E ele acompanha a Blui, né? O Março Roxo, ele está sempre presente. Com a associação, ele está sendo também uma pessoa muito importante, porque ele cede serviços.
Então ele se coloca realmente à disposição da Blue. E é um carinho muito grande assim que a gente tem por ele também. E agora em outubro, o ano da Blue, para a gente poder finalizar nossa entrevista aqui na TV Galega, então, para conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, para se tornar também parceiros, né, auxiliar também essa ação tão importante, como é que a gente acompanha vocês também? Nós temos a rede social do Instagram, né, @blue_blumenau. Lá tem todas as informações desde o início, né, do Março Roxo, há 10 anos atrás, tem um pouquinho da história, né, do Março Roxo e agora a Blue. Tem o link lá que direciona diretamente para o telefone celular, para o WhatsApp, para o grupo de voluntários. Quem quiser ser voluntário, aí me pergunta, André, mas eu tenho que ter doença, tem que ter alguém? Não, para ser voluntário não existe regras, é só querer, com vontade, com carinho e participar. E os apoiadores também, quero ressaltar, quero deixar aqui meu agradecimento imenso por vários apoiadores e patrocinadores da Blue, que sempre, Denise, estão nos ajudando. Nós fizemos a nossa feijoada e eu vou te dizer que eu tinha 21 apoiadores e patrocinadores. Então foi muito linda a nossa feijoada. Quero agradecer imensamente, de coração, cada um, que cada um deles sabe, né? E dizer que a Blue está só começando e que agora a gente veio para ser sucesso. Que assim seja e será, tenho certeza. Amém. Também. Obrigada por Obrigada hoje. mais uma vez. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tá bom? Intervalo chegando na sequência, a gente tem muito mais, tá? Em destaque um livro que fala do passado e do presente e, claro, enaltece a família aqui na nossa cidade, aqui em Blumenau. Rapidinho, eu volto já.